Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Nesse domingo, nesse dia de culto ao nosso Deus, culto de adoração e louvor. Estendemos as nossas boas-vindas e desejamos do fundo do nosso coração a quem está nos visitando e bem como também aos nossos irmãos que estão aqui conosco a cada culto, a cada dia. Sejam muito bem-vindos. A casa é de vocês, a casa é de nosso Deus. Amém? Nosso amado Senhor veio a este mundo para nos trazer a paz, para nos trazer a salvação. E Ele se fez carne. E Ele é o Verbo. E Ele está com Deus e Ele é Deus. Vamos cantar todos juntos. Convido-vos a entoar com suas vozes louvor ao nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. E o Verbo se fez carne. Quero ver vocês. E habitou entre nós. Cheio do quê? Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. O Verbo.
por isso? Jesus se fez um de nós, se colocou entre nós, pela sua palavra somos nós salvos. E há um Deus que promete-nos, e o que Ele promete Ele cumpre. Eu te convido a cantar também essa canção. É um Deus de promessa, e a sua aliança, com certeza Ele vai manter. Aquilo que Ele combinou contigo e comigo através das suas escrituras, Ele mantém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. É a atenção do Senhor a cada um de nós. E os teus ouvidos, o Senhor é sensível, estão sensíveis para ouvir o meu e o teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quero ouvir vocês. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas o que vem? mas a alegria vem de manhã. Porque é um Deus que está bem perto de você e de mim. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quero ouvir vocês agora. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua Palavra vai se cumprir. Amém? Esse Deus maravilhoso, que está a cada momento cumprindo a sua palavra, e é um Deus de perto, não de longe. É um Deus que quer que nós andemos pelos seus caminhos, trilhemos os seus passos aqui nesse mundo, façamos o que Ele fez. E eu te convido a ficar em pé agora e cantar essa canção. E ao desejares, em algum momento, algum instante, essa canção te tocar no coração e você sentir que deve implorar ao Senhor
por alguma coisa que você precisa, a sua necessidade, ou intercedendo por alguém que talvez precise da ação do Senhor, venha mais para frente, venha até aqui. Vamos entoar juntos o seguir os passos de Jesus. Siga Ele e vamos orar daqui a pouco mais por esse teu desejo, por esse teu agradecimento pelas tuas bênçãos recebidas. Por todos os lugares que eu passar, eu vou falar. Fale alguém. Do amor que Cristo demonstrou por todo pecador. O seu amor é tão real que pode transformar. Ele quer te transformar. Eu sempre vou testemunhar do amor que me salvou. Eu quero seguir esse caminho. Eu vou seguir os passos de meu bom Jesus e vou sempre andar em sua luz, pois quero segui-lo por onde quer que for. Eu vou trilhar pelas pegadas do Senhor e sentir as marcas do amor, pois quero segui-lo e amar aos meus irmãos. Como Cristo amou a mim. Todos que encontrarem aflição e ajudar a levantar aos que caídos estão, salvar a todo aquele que está na escuridão. Eu vou seguir os passos de meu bom Jesus e vou sempre andar em sua luz, pois quero segui-lo por onde quer que for. Eu vou trilhar pelas pegadas do Senhor e sentir as marcas do amor, pois quero servi-lo e amar aos meus irmãos. Como? Como Cristo amou a mim. Oremos. Querido e amado Deus, nosso Pai que estás nos céus, que alegria, Senhor, podermos louvar o Teu nome, expressando a nossa gratidão, a nossa confiança, a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Melhor ainda é poder fazer isso entre irmãos na Tua casa de oração, Senhor, nesta noite. Nós queremos, através dos nossos cânticos, desta oração e de tudo aquilo que sentirmos e pensarmos durante esta noite, esse culto, engrandecer, honrar e enaltecer o Teu nome. Mas nesse momento, Senhor, também queremos abrir o nosso coração a Ti, para que o Senhor sonde o que há dentro de nós e possa transformar a nossa vida, retirando todo o pecado, toda coisa ruim que existe dentro de nós e talvez esteja nos impedindo de receber as Tuas bênçãos em nossa vida. Mas queremos ainda, Senhor, suplicar também a Ti bênçãos especiais, para que possamos seguir os Teus passos, conforme cantamos agora, na certeza de que o Senhor nos levará para o céu e para a vida eterna.
E pedimos para isso, que o Senhor abençoe e cure cada um de nós que está aqui nessa noite. Prepara, Senhor, o nosso coração para recebermos a Tua palavra e dá-nos a certeza de que o Senhor já tem uma solução para todos os nossos problemas. Que aquelas angústias, dificuldades e anseios que nos acompanharam até aqui nessa noite possam nesse momento ser entregues aos Teus pés pela fé e em nome de Jesus. Amém. Queremos cumprimentar a todos os irmãos e amigos que estão conosco nessa noite. Uma alegria estar aqui com vocês para esse momento tão importante, estudar a palavra de Deus e iniciar uma semana toda nova para nós. E é o melhor lugar para estarmos, porque necessitamos diariamente da bênção de Deus, da sua direção, da sua guia, porque todos nós temos compromissos, lutas, e precisamos de Deus para estar conosco nessa caminhada. Uma boa noite, se sintam bem-vindos a esse lugar, na casa de Deus. Nós queremos abordar um tema muito importante nessa noite, que traz como título: Correi de tal maneira que o alcanceis. Nas savanas da África, no mundo selvagem, ali é uma disputa muito grande. Todo dia a corça, o antílope, corre para não ser a comida do leão ou de qualquer outro predador. E o leão, apesar de que a estratégia dele é de emboscada, mas especialistas dizem que ele tem uma corrida de 60 km por hora. É uma boa corrida, né? Ele tem um arranque rápido. Não muito longo, mas ele tem um arranque rápido. Então o leão todo dia tem a sua estratégia de correr, de armar emboscadas para que possa ter o seu almoço. A corça, o antílope, ele tem que se desviar, ele tem que correr para não ser o almoço do leão. Os dois correm, eles usam o mesmo método, mas com propósitos diferentes. Um não querendo ser o alimento do outro, e o outro tentando manter-se vivo, precisando de alimentos. Na corrida cristã, na nossa vida, na corrida do mundo, da vida que vivemos, nós também temos duas corridas propostas, mencionadas na Bíblia, mas que uma é a mais importante para a nossa vida. Eu convido aqueles que trouxeram as suas Bíblias para abrirem o primeiro texto que temos nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 9, é o texto base desta noite. Primeira Coríntios 9, 24 a 27, lemos: Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, diz Paulo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Paulo, o grande apóstolo de Deus, por inspiração, ele faz alusão a essa carta ao povo de Coríntios, às Olimpíadas de Atenas, na Grécia. Entre os gregos e romanos, as maratonas era o esporte de maior estima e mais valorizado no mundo antigo. Inclusive eram as pessoas, governadores, nobres, todos eles honravam com as suas presenças, especialmente o esporte da maratona. E é interessante que Paulo descreve a situação do mundo daquela época. Atenas, uma cidade pagã, corrupta, mas que Deus proveu um meio de salvar muitas pessoas, assim como Deus tem provido um meio para nos salvar, a cruz de Cristo, o seu sacrifício. Atenas era chamada metrópole da idolatria, centro da cultura pagã. Para vocês terem uma ideia, a situação que se encontrava aquela cidade. Mas Paulo, movido pelo Espírito de Deus, ele recebe a inspiração de escrever ao povo de Corinto, enfatizando e fazendo alusão aos atletas que participavam daquela maratona, daquele esporte tão altamente honrado por nobres, governadores, pessoas importantes daquela época e pela sua cultura. É interessante notarmos que Paulo enfatiza que todo atleta, ele precisa correr de tal maneira que o alcanceis. Eu quero abrir um parênteses junto com vocês para que entendamos um pouco a importância e o que significava a maratona de Atenas na Grécia. Era um esporte, como já lemos, entre que todos os atletas participantes, era exigido um escrutínio. Juízes faziam a escolha dos atletas porque eles tinham que ter boa aparência, sadios, fortes, e eles tinham que se abster de tudo que era prejudicial para a saúde. Tudo, você pode imaginar. Eles se preparavam antecipadamente, e eles passavam por uma seleção rigorosa, e todos eles estavam ali bem preparados para representar, o seu país, a sua cidade, a sua família e etc. Havia uma seleção criteriosa, muito criteriosa, para que eles participassem. Paulo, ele enfatiza muito isso, que todos os filhos de Deus, todos os atletas desta vida, eles precisam correr de tal maneira que alcanceis. A Bíblia menciona uma outra corrida, um outro desafio, num ambiente diferente, que nós não podemos deixar de analisar e fazer um paralelo nesta noite. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, de 1 a 10, diz assim a minha tradução: a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas
ou algumas traduções diz aventais para si. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Versículo 10. E eles responderam: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui está, amigos, irmãos, a situação dos seres humanos. Após desobedecer o mandado de Deus, Deus criara um jardim para os nossos primeiros pais, chamado Éden. E Éden significa o que tem de melhor, para a gente ter uma ideia de algo maravilhoso que Deus criou. E Deus colocara eles no jardim, Adão e Eva. Eles saíram perfeitos das mãos do Criador. Inclusive a escritora americana Ellen White diz que os nossos primeiros pais saíram perfeitos das mãos do Criador, com 20 vezes mais força, robustez, saúde e vigor para enfrentar os séculos. E ela comenta por que Deus fez assim. Senão não existiria mais nenhum ser humano na face da terra. A Pena Inspirada aqui registra que um dia os nossos primeiros pais correram, mas não para perto de seu pai, de Deus. Eles correram para longe de Deus. Eles se esconderam. Os nossos primeiros pais saíram das mãos do Criador, não com uma vestimenta simples como a nossa, uma vestimenta que se deforma, que se estraga, que perde a cor, e nós temos que constantemente comprar roupas novas. Eles saíram com uma vestimenta de glória, com uma vestimenta dos anjos. Imagine que coisa maravilhosa devia ser. Eles eram perfeitos em simetria e saúde. Inclusive a Bíblia diz que eles tinham uma cor rósea, rosados, fortes, sadios, como símbolo da robustez e saúde feita pelas mãos do Criador. Mas um dia, eles desobedeceram. Eles deram a voz, ou melhor, deram ouvido à voz da serpente. Você sabe que a serpente, criada por Deus, um dos animais mais belos, diz a Bíblia. Ele tinha a cor de ouro, ele voava, mas ele nunca falou. Deus o capacitou que ele voasse. Então a cobra era um dos animais mais belos que Deus criara. Mas Satanás tinha sido expulso do céu por desafiar a Deus, por desobedecer a lei de Deus. E agora Satanás se aproveita desse animal belo, maravilhoso, para fazer a primeira sessão espírita. Falou através da serpente. E o maior erro de Eva foi dialogar com Satanás. A palavra de Deus diz que nós devemos submeter a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você nunca vai encontrar uma afirmação que você deve dialogar com Satanás. Ele é astuto, inteligente, tem poder, e nós nunca venceremos ele a não ser pelo sangue de Cristo, pela sua força, pela sua graça. Por isso que o texto nesta noite, devemos focar nas duas corridas propostas para nós nesta vida. Uma, Paulo está dizendo: correi de tal maneira que alcanceis para os braços do Pai, para os braços de Deus, porque sem Deus não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. O salmista no Salmo 51, 5, ele diz: Senhor, Tu sabes que a nossa estrutura é pó. E é isso que Gênesis 2,7 diz, a fórmula de Deus. Deus fez um corpo inerte, sem vida, de barro, de argila, e modelou, e se aproximou das narinas de Adão e de Eva, e soprou o hálito da vida, que só Deus tem. E o homem tornou-se alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente, um ser por inteiro, vivo. Um dia nossos pais correram
para longe de Deus. Porque ao pecar Adão e Eva, eles perderam a vestimenta de glória. Por isso que a Bíblia diz que eles se esconderam por entre as árvores do jardim, porque estavam com medo, porque eles estavam nus. Sabe, nós seres humanos, muitas vezes achamos que somos inteligentes. Nós queremos às vezes remediar a situação do pecado, a doença do pecado, que só Cristo pode ter um antídoto para vencer o pecado. Nós acabamos de ler, a Bíblia diz que eles fizeram aventais de folhas. Que coisa triste. Fizeram roupas de folhas de figueira. Quem sabe estou falando para alguém nesta noite que pensa ou imagina que o pecado pegou Deus de surpresa. Não pegou. Eu quero ler 2 textos com vocês, para vocês terem uma ideia. O primeiro texto está lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito na ilha de Patmos por João. Apocalipse 13. Versículo 8, especialmente a última parte, mas vamos ler o versículo. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa expressão, desde a fundação do mundo, significa que no conselho do Altíssimo, Deus sabia que o homem iria pecar. Aí você se pergunta, mas por que Deus não interveio? Deus avisou os nossos primeiros pais, todo dia vinha um anjo, todo dia eles tinham um encontro com Deus na viração do dia. Eu fico imaginando aquele longo abraço de Adão e Eva com o Pai, Jesus Cristo, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todo dia tinha um encontro. Imagine que encontro maravilhoso devia ser. Todo dia eles eram avisados de que Satanás, o anjo caído, expulso do céu, ele viria tentar Adão, especialmente naquela árvore. Era só ali, naquele ponto de referência que Deus escolhera para que os nossos primeiros pais pudessem passar no teste. Então, no conselho do Altíssimo, Deus tinha um plano. Se o homem pecasse, Jesus viria para morrer em lugar de Adão e Eva e de toda a humanidade. Que ato maravilhoso, incompreensível por mentes humanas finitas como as nossas. Jesus morto antes da fundação do mundo, essa é a explicação. Deus tinha um plano. Por que Deus não interveio? A Bíblia está repleta de afirmações que Deus criou os seres humanos e os anjos com livre-arbítrio, com livre escolha, para obedecer ou não, aceitar Jesus como Criador e Salvador ou não. Mas todas as escolhas têm um preço a ser pago. Há um resultado de todas as nossas escolhas. Voltamos a Gênesis 3. Gênesis 3, 21. Gênesis capítulo 3, 21 diz assim, a minha tradução. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aqui está o projeto de Deus sendo exposto diante do universo, diante dos nossos primeiros pais Adão e Eva. A Bíblia diz que na advertência que Deus deu para Adão e Eva, Ele diz, certamente morrereis. Mas a serpente contrariou frontalmente, dizendo, é certo que não morrereis.
por que Adão e Eva não morreram imediatamente? Porque alguém morreu no lugar deles, o Cordeiro. Aqui está expresso Jesus dizendo: e fez da pele de um cordeiro, ou de mais cordeiros, vestimentas para Adão e Eva. Aqui está estampado o plano salvífico para Adão e Eva e para toda a humanidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Por isso que Paulo, em santa inspiração, ele convida, ele exorta todos os seres humanos, especialmente no século 21 em que vivemos: correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está nos propondo uma corrida vitoriosa. E ele traça um paralelo que chega até nós no século 21. Ele fala ali que os atletas, os competidores das maratonas, dos Jogos Olímpicos de Atenas, eles faziam de tudo. A história registra que aqueles atletas, muitos deles morriam pelo caminho, porque era um esforço sobremodo muito estressante. Pessoas que tinham má formação da sua natureza, do seu corpo, com aquele esforço sobremodo feito naquela Olimpíada, naquele desafio, muitos tinham sangramentos, hemorragias importantes. E a história registra que muitos tombavam pelo caminho, não conseguindo chegar ao alvo, ao término da competição, e especialmente chegar em primeiro lugar. Paulo, ele enfatiza que esses competidores, eles faziam de tudo para honrar a sua nação, para honrar o seu técnico, para honrar a sua cidade, o seu estado e assim por diante, seu país. Mas apenas para ganhar uma coroa de louro, um prêmio passageiro, que em poucos dias murchava-se. E Paulo diz uma outra coisa importante: apenas um levava o prêmio, e o prêmio era a coroa de louro e algumas palmas que eles recebiam. Mas eles estavam propostos a chegar em primeiro lugar, e eles faziam tudo que tivesse ao seu alcance. Um treinamento rigoroso, um esforço sobremaneira humano, eles faziam para ganhar o prêmio. Apenas uma coroa de louro. Paulo, ele nos exorta para que corramos a corrida proposta por Deus para os braços de nosso Salvador. A nossa situação, irmãos e amigos, nesta noite, sem Deus, ela não é muito diferente da situação dos nossos primeiros pais após a queda, após o pecado cometido. Leiamos o que se encontra em Apocalipse, capítulo 3. Último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. (14 a 19). Apocalipse capítulo 3, 14 a 19. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Versículos 19 e 20. Eu repreendo e disciplino quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, disse Jesus, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E o 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia aqui aponta um quadro, irmãos, difícil, da nossa situação sem Deus. Como frisamos antes, Deus sem a humanidade, Ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus estamos totalmente perdidos, sem solução, sem recurso, sem esperança. A palavra de Deus diz aqui que Deus está batendo a porta de nosso coração. Ele quer fazer entrada. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer restaurar relacionamentos. Ele quer curar a doença do pecado. Ele quer tirar a vergonha. Assim como os nossos primeiros pais ao pecar se afastaram de Deus, tiveram medo, se esconderam. O pecado faz isso com nós seres humanos. Ele nos escraviza. Ele nos traz vergonha. Jesus está oferecendo para mim e para você nesta noite as suas vestes de justiça. São os seus atos de fidelidade, o seu sacrifício feito na cruz, uma cruz pesada, que alguns estudiosos dizem que ela chegava a pesar 100 quilos. Ela não fora feita para Jesus, ela tinha sido feita para Barrabás, um assaltante, um criminoso. Mas alguns daquela época escolheram pedir que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse solto. Deus está oferecendo para mim e para você nesta noite uma nova chance, pela cruz, pelo seu sacrifício. Por isso que Paulo diz: correi para o lado de Jesus, com afinco, com dedicação. E ele diz em outros textos: deixai-vos todo o embaraço do pecado, tudo aquilo que nos assedia para a perdição. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não dê ouvidos a filosofias, a vozes deste mundo, mas que venhamos a dar ouvidos à voz de Deus, o santo evangelho de Deus, o sacrifício de Cristo. Queira Deus que não seja em vão para nenhum de nós, mas quando Jesus voltar, Ele possa, assim como Paulo diz: eu tenho certeza que o justo juiz naquele dia me dará a coroa da vitória. Não como os atletas que disputavam a maratona de Atenas, que só um levava o prêmio. Ele diz: não dará somente a mim, mas a todos aqueles que o amarem a sua vinda, que se entregarem completamente, porque necessitamos da vestimenta de Cristo. Não importa que o pecado, o nosso passado, tenha tirado as nossas vestimentas, Deus está oferecendo as vestes de justiça, vestiduras brancas. Deus está falando do Consolador, o Espírito de Deus que abre, que tira diante dos nossos olhos o véu. Quem sabe Satanás tem colocado para que possamos ver a salvação em Cristo, que dependemos de receber as vestimentas de justiça de Cristo. Quem sabe estou falando para alguém nesta noite que se sente um perdedor, um desencorajado pela vida. Deus está dizendo para você nesta noite: não temas, correi de tal maneira que o alcanceis, mas correi para mim. A iniciativa da salvação, irmãos, amigos,
sempre procedeu da parte de Deus. Os nossos primeiros pais fugiram, mas Deus foi ao encontro deles e disse: onde estás, Adão? A iniciativa de salvação sempre procede de Deus. Que você se sinta de hoje para frente animados, fortalecidos, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, João 1:29, é o que tira os pecados do mundo. Nós temos uma nova chance. Que você saia desse lugar com a certeza de que Deus está nos dando uma nova chance para nós corrermos e alcançarmos o objetivo, o alvo, que é a perfeita vocação em Cristo. Nós vamos ouvir uma música especial cantada pelo grupo. Se você sentir o desejo no coração de dizer: Senhor, eu quero me entregar, eu quero derramar a minha alma, o meu ser por inteiro aos teus pés. Daqui para frente eu não quero mais desistir desta corrida. Eu quero ter as vestes de justiça de Cristo em minha vida. Eu quero ser uma pessoa nova, diferente, vencedora. Que você venha à frente, para que oramos, para que a tua decisão seja uma decisão para toda a eternidade, para que você realmente, e que nós todos possamos receber o prêmio, a perfeita vocação, a coroa da vitória. Cante conosco. Se prostre aos pés de Jesus. Se entregue a Ele nesse instante. Aos teus pés, meu Rei, prostrado derramo meu coração. Unjo teus pés, meu Rei, prostrado derramo meu coração. Não sei o que vão pensar de mim, não sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo impressionar, te oferto tudo que sou. Se esse é o seu desejo, fique em pé e cante com a gente. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta a quem tanto me amou, quem me perdoou. Unjo teus pés, meu Rei, prostrado derramo
Por isso que eu te amo tanto, eu te amo tanto, Senhor. Quero ouvir. Amo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derrama essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou, derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derrama essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou. Oramos. Pai Santo que está nos céus, te damos graças nesta noite. Nós te louvamos pela tua iniciativa de nos salvar. Nós te louvamos e somos agradecidos imensamente, porque o Senhor proveu um antídoto, um remédio contra o pecado, a tua justiça, o teu sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor promete vestir-nos com aquelas vestiduras brancas que são a tua justiça. Não permita que saiamos desse lugar tímidos, medrosos, mas que possamos ser encorajados pela oferta tão grande de salvação. Por isso, Senhor, nós derramamos aos teus pés o nosso coração, a nossa vida. Tira de nós o pecado, as roupas de folhas, que muitas vezes nós queremos nos cobrir, mas elas não servem para nada. Nos cubra com teu poder, nos envolva, que teu Santo Espírito possa introduzir em nosso coração, em nossa mente, o poder do teu Santo Evangelho, o poder que salva-nos. Que saiamos desse lugar convictos de que só o Senhor pode nos salvar, e que o Senhor está pronto ao ir ao nosso encontro e nos cobrir com a sua justiça. Nos dê uma semana vitoriosa, que as nossas decisões, ora tomada, seja realmente para a vida eterna. Que o Senhor possa assumir o controle de nossa vida e nos fazer pessoas melhores, realmente vestidas com as vestimentas do céu. Aumenta a nossa fé e o nosso desejo de que cada dia possamos nos entregar completamente. Que o Senhor possa cuidar de nós, dos nossos amigos, da nossa família, de todos os nossos irmãos. Fica conosco. Nós oramos agradecidos e confiantes de que o Senhor está fazendo tudo para nos salvar, e que aceitamos essa tão grande oferta de salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós saímos daqui nessa noite, saímos com essa melodia em nosso coração, e que ela permaneça durante toda a semana. Supremo Deus. Meu Deus é o supremo Rei dos Reis, Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei,
Meu Deus é o Supremo Rei dos Reis, nós vimos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o Supremo Rei. Meu Deus é o Supremo Rei dos Reis, Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o Supremo Rei. Meu Deus é o Supremo Rei dos Reis, nós vimos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o Supremo Rei. Meu Deus é o Supremo Rei dos Reis, Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o Supremo Rei.